Olá, Altair Pereira, com Teimosia e Coragem, para nós falarmos nossa PAN Web 530, a escola do velho cascudo, a escola que pretende levar você a reconhecer que o responsável pelos seus resultados é única e exclusivamente você e Deus. A escola do velho cascudo, ela está com um novo modelo, um novo formato. Eu estou gravando aqui no celular, porque estou tendo alguma dificuldade de me relacionar com o OBS Studio, mas vamos que vamos. Nós precisamos nos jogar, precisamos fazer o que é necessário. Eu quero aproveitar e dizer a você o seguinte: você se inscrevendo aí na Escola do Velho Cascudo, você vai ser um aluno muito antigo, porque a Escola do Velho Cascudo ela está se desenvolvendo, tem já algumas pessoas se inscrevendo, mas ontem nós estávamos com 26 alunos. O 25º ou 26º foi o marido de uma afilhada da minha mãe. Ele teve aqui com a gente na casa da minha prima no final de semana e a gente estava batendo papo, enfim, ele agora está se tornando um corredor e tal, e ele tem lá um apelido que eu não vou citar aqui agora, porque apelido hoje é bullying, né? Então isso não é, nós não podemos ficar tratando as pessoas com apelido. E eu nunca, como a vida inteira, né, alguém falou comigo sobre ele, o apelido, eu agora, toda vez que quero me lembrar o nome dele, eu tenho dificuldades. Mas não tem problema, é o marido, é Gustavo, é o marido da Alessandra. Ele é o 25º ou 26º. Então, se você que está se inscrevendo agora, você vai ser um aluno antigo aqui dessa que vai ser a maior escola principalmente de vida, né? Porque as pessoas vão à escola formal e acabam não se desenvolvendo, e eu estou aqui para tentar ajudar vocês a se desenvolver desse jeito. Bom, mas eu quero começar agora dizendo o seguinte: se inscreva no canal, vamos crescer juntos, seja um aluno antigo da Escola do Velho Cascudo. Se você gostar dessa aula, essa aula é como tomar decisão e avançar. É a aula 7 do Nunca é Tarde para Começar, é o nome do treinamento, do curso. Eu ainda não defini o que isso aqui será, mas se inscreva no canal para ser um aluno antigo. Se gostar, deixe o seu gostei. Se não gostar, diga o que eu posso fazer para melhorar, né? Porque essa escola, a Escola do Velho Cascudo, ela não é minha, eu não sou proprietário dela, ela é nossa. Aliás, todas as escolas, eu até peço a você que participa, a escola é nossa, nós temos que proteger a escola, temos que nos tornar ótimos alunos para que a gente faça com que a nota da escola aumente, melhore. Então, escreva aí, né, o que é que você acha que eu posso melhorar. Vamos lá, vamos trabalhar juntos, vamos fazer essa escola realmente crescer. Bom, então isso aqui é um treinamento, um curso, eu ainda não defini, né? Essa é a sétima aula. Nunca é tarde para começar. E essa aula é como tomar decisão para avançar. Eu sempre digo que o assunto que você precisa ou quer aprender, você tem que ter acesso a mais de uma fonte, fazer um resumo manuscrito de no mínimo 8 linhas e no máximo 15 linhas e ler quantas vezes for necessário para que você avance. A Escola do Velho Cascudo quer deixar você ciente que seus resultados dependem única e exclusivamente de você. Esse treinamento, eu tive insight, uma ideia de começar esse treinamento através da leitura do livro do David Goggins, Nunca é hora de parar. Essa olhadinha para o lado foi que eu fui dar uma olhada no livro, porque a gente acaba ficando um pouco tenso, né, para fazer as gravações, mas eu quero já aproveitar e agradecer aqui o Leandro Aguiari, porque depois que eu assisti a aula dele, faça 5 vídeos com 5 minutos, faça 10 vídeos com 10 minutos. E
se você tiver coragem, publique, porque isso pode ser interessante para alguém. Eu já vinha fazendo algumas coisas, né? Nas minhas escolas formais, eu sempre apresentei os trabalhos, embora com frio na barriga, como sempre, até nas próprias gravações aqui, dá um certo frio na barriga. Isso é normal, mas isso é bom, porque isso te impulsiona, faz com que você se desafie, que você tenha coragem de tocar a história para frente. Essas aulas eu quero agora, as aulas da Escola do Velho Cascudo, provavelmente comentei ontem, vou comentar hoje novamente, provavelmente elas serão em definitivo gravadas, e eu quando tiver... já eu vou fazer, tá? Porque esse negócio de esperar a hora de começar não é a melhor decisão. A melhor decisão é você fazer. Eu já estou só vendo aqui como proceder, eu vou fazer a primeira live ao vivo. Mas eu estou estudando um pouco lá sobre o OBS Studio, porque lá eu vou ter um pouco mais de facilidade, e eu estou só com 70 e eu ainda tenho algum tempo. Então, aliás, eu tenho muito tempo e eu vou começar essas lives ao vivo, mas eu vou marcar com vocês, né, um horário que eu entenda que seja bom para todo mundo. Pode ser que esse horário seja depois da aula do Velho Cascudo, né? 7 horas da manhã, que é a aula do Velho Cascudo, eu pretendo que ela seja de 5h30 às 6, no máximo 6 da manhã, né? 10 para as 6, 6 da manhã. Então, Altair Pereira, né, com teimosia e coragem, e vamos que vamos falar de como tomar decisão e avançar. A mãe, eu não vou dar spoiler do Nunca é Hora de Parar, mas como eu estou lendo, e é esse livro, nesse livro que eu estou me baseando para fazer esse trabalho que eu estou fazendo, né? Nunca é tarde para começar. Inclusive, eu quero dizer a vocês o seguinte: hoje eu fiz o meu primeiro site oficial da Escola do Velho Cascudo. Que maravilha! Inteligência artificial. Eu tinha o meu material escrito, eu tinha as minhas imagens, eu fui lá no Canva e montei. Eu tenho aí, se você quiser receber aí aliás, eu vou mandar para vocês em algum momento aí, né, a URL do site. Ficou um espetáculo. Aproveite e faça o seu, porque é fazendo o seu que você vai acabar ajudando, acabar transbordando na vida das pessoas. Aliás, aqui na Escola do Velho Cascudo, uma das bases é que eu tenho algumas coisas que gostaria de multiplicar com vocês precisam multiplicar. Se a gente divide, fica metade para lá, metade para lá. Então não é, a gente tem que multiplicar. Então, quero multiplicar a minha experiência e, na realidade, quero transbordar, né, que dentro de mim tem bastante coisa que dá para ser transbordado e pode ser muito útil. Aliás, o meu desejo, a minha intenção é que seja muito útil para você. E eu tenho certeza que será muito útil para você. A hora que você der uma olhada, eu que sou uma pessoa que tem pouco conhecimento, né, de tecnologia, eu estou só lutando para poder aumentar Aliás, eu queria dizer a vocês o seguinte: eu andei fazendo aí umas coisas erradas, então eu resolvi me punir. E eu faço aquelas 200 movimentos de alongamento, né, antes de sair de casa, mais 200 no meio da corrida e caminhada. Então, como eu fiz umas coisas aí que eu achei que eu precisava de uma certa punição, eu aumentei o meu treino. Eu tenho umas flexões, meias flexões que eu faço. Antes de sair, eu fazia 40, eu me punindo, eu passei para 50. Eu fazia 20 meia barras
retornando da minha caminhada, como punição por eu ter cometido não é erro, tá? É que você, né, você é ser humano e o ser humano ele tá, né, acaba cometendo alguns erros. Aí nas barras lá, como punição, eu aumentei 5, eu fazia 20, passei para 25. E eu tenho um objetivo. Eu quero lá nas barras chegar a 50. E o dia que eu chegar a 50, eu vou contar para vocês. Porque eu já faço aqui as flexões, meia flexões. Eu não chego lá embaixo, eu estou chegando aos 70 anos, mas meias, já cheguei nos 50. E agachamento, eu já cheguei nos 50, né, e lá no meio da corrida e caminhada eu faço mais 50, então no dia sim eu faço 100 agachamento, no dia não eu faço 50 agachamento. E eu descobri que agachamento ajuda na saúde do nosso coração. E o nosso coração é a nossa alma. É com o nosso coração que nós decidimos o que vou fazer. É com o meu coração que eu decidi a criar a Escola do Velho Cascudo para contribuir, para transbordar na vida de quem for necessário. Bom, vamos lá. Como tomar decisão e avançar? A mãe do David Goggins, ela vivia um relacionamento complicado com o pai dele, e olha, e o que é mais interessante, ele descobriu que o pai dele os tratavam daquela forma porque ele sofreu alguma coisa lá atrás, então ele estava só, as travas que ele tinha, ele tratava a família dele, né, com uma certa descompostura, porque foi o que ele pegou lá atrás. Então, nós temos que fazer um diagnóstico do que as travas que nos fizeram, temos que eliminar isso aí, tudo isso nós conseguimos fazer se a gente tiver um relacionamento bom com Deus. Porque Deus, ele mostra para a gente tudo que a gente precisa fazer para melhorar na vida. Eu garanto para vocês. Mas não é disso não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da situação que a decisão que a mãe do David tomou, que levou a vida deles a prosperar e muito. A mãe dele, segundo ele, na história do livro por onde eu já passei, alguns anos depois, ele tinha 8 anos, ela resolveu ir embora com seus 2 filhos. Nesse momento, depois, quando ele voltou para dar uma olhada, eu digo para todo mundo que eu nasci lá embaixo de uma soca de bambu. Então, eu vou lá sempre porque eu gosto muito de lá, eu gosto muito da minha origem, gosto muito do local onde eu nasci, eu sempre fui muito feliz lá e eu continuo sendo feliz. Mas ele voltou para dar uma olhada e tal, ele acabou descobrindo que ele tinha ficado 8, nessa época, se eu não estiver errado, ele estava com 24 anos. Ele descobriu que dos 8 aos 24, ele perdeu foi muito tempo na vida, preso, pensando naquelas situações. Mas a mãe dele e o irmão dele não pensavam como eles. Eles tocaram a vida de outra forma, sem nenhum tipo de trava, de prisão. Eles tocaram. E a mãe deles, nessa época, segundo eu me recordo aqui da leitura que eu fiz ou que estou fazendo, a mãe dele, no ano, já tinha mais de 6 dígitos aí né, ela parece que era reitora de uma universidade, não tenho certeza. Se não tiver, depois vocês vão entender e vão me perdoar. Mas ela era reitora, assim, de uma universidade. E o irmão dele tinha conseguido avançar, prosperar e virou professor universitário. E ele, como vocês já sabem, hoje, né, já é aposentado, é um nave SEAL da Marinha Americana, é um ultramaratonista. O primeiro livro dele vendeu mais de 5 milhões de cópias. Então, ele se destravou, ele tocou, ele avançou. Mas quem ajudou
ajudou na primeira tomada de decisão foi a mãe dele. A mãe dele tomou a decisão, levou seus filhos para longe, eles foram estudar, foram continuar, tocar em frente e cresceram. A mãe, né, acabou em algum momento, ela também tinha alguns problemas, né, de travas lá, alguns problemas. Ela foi dar aula numa penitenciária e depois ela confessou para ele lá de alguma forma que ela parece que se apaixonou lá por um presidiário, depois casou-se com essa pessoa e não deu certo, porque era alguma coisa que ela tinha como trava e tal, essa pessoa não conseguiu se ajustar na vida e parece que eles ficaram juntos 2 anos e depois se separaram. Se eu não estiver sendo totalmente verdadeiro, mas eu estou falando, não é do David Goggins, nem da mãe dele, nem dos irmãos dele. Eu estou falando com você, para você aprender a tomar suas decisões, para você aprender a destravar. Primeiro precisa destravar. Depois que você destravar, você precisa aumentar sua visão de futuro e viver hoje buscando um futuro melhor, um futuro mais alegre, mais feliz. É isso que nós precisamos fazer, porque eu vejo muita gente aí travar, enfim, coisas que não tem. Eu tenho alguns amigos que eles praticam bullying comigo, mas eu não estou nem aí com ninguém, nem com amigos, nem com os inimigos, com ninguém. Eu gosto muito de dizer para as pessoas que eu gosto muito de falar de empreendedorismo e gosto de falar de visão holística. E as pessoas, muitas pessoas, como hoje eu falo muito de Deus, muitas não, algumas pessoas, às vezes praticam bullying comigo. Ficam me chamando de pastor, quem me dera ser um pastor, né? Eu estou muito longe disso, eu sou um católico que não vai à igreja, mas sou um leitor da Bíblia. Toda madrugada eu leio um capítulo da Bíblia e essa madrugada eu li Gênesis, li 30 de Gênesis. E então, eu acho que foi o 30 mesmo, tá vendo? Eu não sou pastor, mas eu acho que foi o 30 assim, mas eu li um capítulo da Bíblia hoje, de Gênesis, no momento onde eles estavam falando, houve lá o encontro lá do Jacó, lá com o nome do irmão dele agora, provavelmente não chegar, mas eles tiveram uma briga, o Jacó voltou para casa, estava lá na terra junto com eles, mas eles tinham muita coisa, não cabiam os dois lá no mesmo ambiente. Então o irmão dele estava se deslocando desse ambiente para um outro ambiente, para ocupar um outro ambiente, para, né, que eles continuassem prosperando. E o nome do irmão do Jacó, que nesse momento ele já se chamava Israel, que ele já tinha tido lá a luta lá com o anjo, enfim. Mas aqui eu estou falando de tomar decisões para avançar. O irmão dele tomou uma decisão para avançar, porque se ficassem ali, iam começar brigas, assim como o Abraão começou a briga lá com o sobrinho dele, enfim. Então, em algum momento, precisa haver uma ruptura se você quer continuar avançando. E isso é feito através de decisão. Então, a nossa aula já está chegando aos 20 minutos e eu não quero que essa aula tenha muito mais de 25 minutos, que é para que você não enjoe de mim. E você não vai enjoar de mim, porque eu estou pegando aqui, aliás, Leandro Aguiar, você vai acabar tendo um problema, hein? Porque, olha, em algum momento, você que gosta de fazer aqueles vídeos, aquelas gravações com horas, eu não sei não, hein? Mas acho que você arranjou um aluno bom, né? E olha, estou muito feliz, estou aqui te agradecendo, tá? Estou te honrando faz 5 vídeos de 5 minutos, faz 10 vídeos de 10 minutos. Estou muito satisfeito, porque depois disso eu criei a Escola do Velho Cascudo. Essa aqui já é a aula 7 de um treinamento que eu estou terminando de criar, que nunca é tarde para começar, porque eu estou com 68, estou chegando aos 70,
mas estou, né? Agora, por exemplo, eu tinha acabado de almoçar e eu acabo de almoçar, normalmente eu encosto pelo menos numa cadeira para dar mais, eu estou com gás, uma corda tão que eu digo, não, eu vou primeiro gravar a aula da Pan Web 5h30 de amanhã, primeiro, eu não corro o risco de ficar sem a aula. Segundo, se eu me encostar ali e tal, eu corro um risco de... Eu não sou procrastinador, o que eu digo que vou fazer, eu faço. Mas, chegando aos 70, é natural que eu, depois que, né, almocei, encostar um pouquinho, é natural que a minha, né, que a minha energia, a minha pressão que eu digo é a pressão que eu exerço sobre mim, ela diminua um pouco. Então, eu estou inclusive achando que eu vou gravar essas aulas sempre antes de dar uma descansadinha, porque o meu estado emocional, mental aqui está muito melhor do que quando eu tenho gravado as aulas depois das 3 da tarde. E, bom, então é isso. E isso é decisão. Você tem que tomar a melhor decisão para criar o melhor produto, para fazer o melhor atendimento, para fazer uma venda muito boa. Você precisa estudar para aprender. Eu estou estudando para aprender a gravar umas aulas, né? Inclusive a fazer lives ao vivo, né? Para nós, para transbordar, porque na realidade isso é um transbordo. Eu estou muito feliz com isso tudo aqui que eu estou fazendo. Inclusive, não se esqueça de escrever aí, seja um aluno antigo, né? Você depois, né, dependendo aí, se você quiser saber, eu te digo mais ou menos quanto é que está a quantidade de inscrições aí, de matrículas, né? Porque ao Gustavo, né, eu não vou falar o apelido dele, porque isso é bullying. E as pessoas costumam praticar bullying comigo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu não estou nem aí. Por que eu não estou nem aí? Um apelido, uma conversa fiada de alguém que, né, normalmente, né, uma pessoa que diz isso é porque ela gosta da gente, é porque ela gostaria de ser igual a gente. Ela não está fazendo nada, ela só queria ser, ela tem, porque de verdade mesmo, os inimigos, eles nem se aproximam de você. O inimigo, ele não gosta de você, se bobear, ele não quer nem te olhar. Então, vamos lá, vamos que vamos, 22 minutos de aula, hoje a aula, eu vou arriscar, foi a aula mais gostosa, a aula mais produtiva e a aula mais importante que eu gravei aqui para a Pan Web 5h30, a Escola do Velho Cascudo, onde a gente trata de empreendedorismo, de mercado, de gestão, de marketing e de vendas, porque a minha vida toda transitou por essa estrada, então é nessa estrada que eu conheço algumas coisas. A hora que a gente começar e tiver a oportunidade de falar de vendas, a gente vai falar de atendimento, de como a gente aborda um cliente, enfim. Tem muita coisa aqui, eu tenho muito que dividir com vocês. Acreditem em mim. O que tem de diretor de empresa que eu hoje consigo enxergar, que eles faziam sinais uns para os outros para que eu não tomasse conhecimento, né, sobre algumas coisas, etc. Aqui é diferente. Tudo que eu tenho de conhecimento e que for possível e impossível, eu vou passar para você. Eu nunca me preocupei muito com o negócio de sombra. Sombra, para mim, sempre foi base, alicerce, para que eu pudesse subir um degrau. Nós vamos fazer uma aula sobre isso. Essa aula é uma das aulas mais importantes para quem fala de gestão. Essa é uma aula onde a gente fala em delegar, onde a gente fala em preparar uma pessoa para que você avance. Por isso é que a minha vida é um espetáculo de vida, porque eu tenho 2 filhos adultos independentes. Não que eu tenha preparado meus filhos, quem preparou meus filhos foi... Bom, eu fiz a minha parte como ser humano, mas Deus, a parte mais importante quem fez foi Deus, porque o resultado,
conseguir aquele resultado lá é exclusivamente de quem tem o poder para gerar resultados. Eu não tenho poder para gerar resultados. Eu tenho poder para fazer plano, tenho poder para organizar, tenho poder para agir, tenho poder para avaliar e para corrigir. Mas poder para resultado, só Papai do Céu. Até que nos encontremos amanhã no Apan Web 5h30. Eu desejo a vocês uma vida alegre e feliz. Obrigado, Papai do Céu, pela melhor aula que gravei até hoje.